Olá, meus caros. Vamos nessa oportunidade falar sobre o santo homem de Deus, a sacrossanta mulher da tradição, das cães de Deus. Sem ironia, eu quero citar 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 até o 32, fala do servo de Deus, profeta de Deus, e não é nenhuma ironia, é servo de Deus mesmo, profeta de Deus mesmo, que substituiu Elias, Eliseu. Esse homem de Deus, sem ironia, verdadeiramente, foi assim chamado pela mulher de Sunem. Isto. Então, o único que a gente pode chamar biblicamente de santo homem de Deus, sem ironia, sem piadinha, sem deboche, é Eliseu. Porque Eliseu não era avarento, profeta de Deus, verdadeiramente profeta de Deus. Ele, meus caros, não tinha onde viver, aonde dormir, aonde ficar, aonde repousar. Ele, meus caros, não era avarento, porque você deve lembrar do caso de Naamã. Naamã ofereceu a Eliseu muitas especiarias, muitas coisas, mas ele não aceitou nada, nadica de nada. Nadica de nada. Agora, Geazi, interesseiro, queria tudo o que Naamã estava disposto a dar. O que aconteceu? A lepra que estava sobre Naamã veio para Geazi. Olha só, vamos ler precisamente a passagem no qual fala do homem de Deus. Inclusive essa expressão, santo homem de Deus. Você encontra a narrativa que já dissemos, e a mulher diz para o seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Santo homem de Deus, apenas Eliseu. Mais ninguém, até podemos ter, mas geralmente não são famosos. São anônimos. Santo homem de Deus, Marco Feliciano, tá difícil. Santo homem de Deus, Abílio Santana, tá difícil. Santo homem de Deus que lidera o Ministério de Educação no Brasil, que é líder do Ministério da Educação, o ministro da Educação, o senhor Milton Ribeiro, é um santo homem de Deus, tá difícil. E esse pastor Gilmar, que está envolvido nessa treta que já já a gente vai trazer aí, nessa treta não, nessa denúncia de corrupção. Tá difícil para ser um santo homem de Deus, e ele tem a pachorra, cara de pau, de fazer um vídeo dizendo: meus irmãos, vocês conhecem esse homem de Deus? Sim. Primeiramente se faz a pergunta: qual é o Deus? Qual ele serve? Qual Deus ele é servo? Deus Mamon? Parece que, segundo as denúncias, seja isso. Porque vocês sabiam que até Bíblia, esse som de Deus, estava querendo em troca de... até Bíblia. Olha aqui. Ele pediu para comprar 1.000 Bíblias, disse prefeito sobre o pastor que prometeu liberar verba do MEC. É esse santo homem de Deus. Interessante. Santo homem de Deus Bolsonaro? Nada. Santo homem de Deus, esses grandões aí da frente parlamentar e de igrejas famosas, seja pentecostal ou neopentecostal, não é dica de nada. Homem de Deus, com H maiúsculo, com S maiúsculo, com D maiúsculo de Deus de verdade, não Deus com letra minúscula, apenas como se refere na palavra do Senhor, Eliseu. Esse sim deu exemplo. Esse Deus era com ele. Inclusive, quando vieram perseguir ele,
morreram os 42 rapazes que queriam bulinar, fazer mal ao profeta. Deus permitiu os leões tragar todos aqueles rapazes. Eliseu, que depois de morto, colocaram um caixão lá dentro, um esquife, uma pessoa morta no seu túmulo, na sua sepultura, e só de tocar nos seus ossos ungidos, a pessoa ressuscitou. Olha que homem de Deus de verdade foi Eliseu. Que está difícil nós temos um Eliseu na face da terra. Está difícil nós temos um Elias. Elias foi arrebatado como Enoque, em corpo e alma e espírito. E Eliseu foi o sucessor de Elias e recebeu porção redobrada do Espírito de Deus, recebeu a porção do Espírito Santo em dobro. Tanto é que ele fez, em nome do Senhor, mais milagres do que o próprio Elias. Esse é um homem de Deus. Mas o povo gosta de cultuar hominhos de deusinhos, hominhos com letra minúscula, dá no que dá. Eliseu era um homem íntegro, não era um homem aproveitador, não era um homem corrupto, ligado ao suborno. Eliseu não era prostituto, ele não entrou lá na casa da mulher de Sunem para coabitar com ela. Como já falamos algumas vezes no canal, de casos de filhos de Satanás que se aproveitaram da boa-fé de irmãos, da ocasião e fizeram coisas terríveis. Como foi o caso de um que eu citei, que o irmão concedeu uma hospedagem para ele na sua casa, e esse irmão, confiando que esse filho de Satanás era uma espécie de Eliseu da vida, foi trabalhar tranquilamente. Enquanto que ele trabalhava, esse filho do Satanás copulava com a sua própria esposa e teve um filho. Que esse homem, verdadeiramente de Deus, perdoou a sua esposa, assumiu o filho. Não sei atualmente como é que está o cenário, que tentou contornar toda a situação. E esse filho de Satanás que fez essa maldade terrível, que se fosse no tempo de Israel, de acordo com a lei, ia ser apedrejado esse adúltero, e até a mulher poderia ser apedrejada, porque se foi consensual, se escafedeu. No caso desse camarada, foi-se embora, o outro assumiu. Então, o povo não liga para a palavra, o povo não segue a palavra. A maioria do povo só segue abestalhados. Você vê, eu fiz aquele vídeo daquele bispo do Sal, o bispo aí da Salgueiro, bispo Salgueiro, ele vai desfilar na escola de samba do Rio Salgueiro, que é do Sal, Salgueiro, Sal, né? Entenderam? Então, esse bispão aí da campanha do Sal ficou incomodado, é tão falso profeta, que quando eu fiz aquele vídeo dizendo que aquilo que ele estava fazendo, aquela campanha era herética, ele veio tentar derrubar meu vídeo. Eu não estava falando mal dele, eu estava falando da prática equivocada de uma interpretação anátema da palavra do Senhor, porque não tem mandamento de Deus para a gente fazer campanha do sal, que nem teve um relato de uma moça, uma mulher lá naquele canal, que tem mais de 10 milhões, porque o povo gosta de mentira, então vai atrás desses picaretas do demônio. Porque quem mente é filho do diabo, é que a Bíblia diz, eu não estou aqui criando nenhuma fake news, não estou aqui criando nenhum sensacionalismo. Eu sigo o que está na palavra do Senhor, ainda que tenham falhas, mas eu não ando enganando em nome do Senhor. Eu não ando mentindo em profecias, em revelações em nome do Senhor. Eu não ando ficando rico em nome do Senhor. Então eu tenho moral, assim como Eliseu, não sou Eliseu, não chego nem aos pés, mas eu tenho um pouquinho de moral como Eliseu tinha e muito, para repreender e para Deus operar maravilhas. Então veja bem, aquele sujeito colocou um relato lá, eu digo esse bispo,
que a gente está citando, de uma mulher que disse que colocou sal até no suco que ela tomou. Meu Deus do céu. Vai encher a cara de sal, só falta isso? Teve um relato que eu vi no canal do Caio Fábio, que um pastor mandou uma mulher tomar 1 litro de óleo ungido, a mulher não tomou, ela era, parece que diabética, ou tinha alguma outra patologia, deu um coma nela e ela morreu. Vai seguir pastor para você ver o que acontece. Vai seguir padre, você tem que seguir a palavra de Deus e ver os exemplos dos homens de Deus do passado, porque do presente é uma vergonha. E eu não quero dar aqui uma de moralista, mas você não precisa nem me escutar, é só você comparar a Bíblia, aquilo que os servos de Deus no passado faziam, e o que os ditos servos de Deus, homens de Deus, fazem no presente momento. Só você fazer essa comparação. Voltando ao caso de Eliseu, o verdadeiro homem de Deus, vocês param para analisar que o bispão, ele não utilizou uma passagem que Eliseu está falando de uma outra coisa para criar essa campanha do sal. Eliseu criou alguma campanha do sal? Eliseu criou a campanha do sal? É isso, meu Deus do céu. Eliseu mandou todo mundo fazer para sarar as águas, colocar sal nas águas. É isso que nós vamos ler agora o versículo, que está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 e 22. Eliseu sara as águas. Aliás, Eliseu sara as águas ou Deus que sara? Porque quem deu a revelação foi Deus. E a Bíblia diz que Deus é Deus que nos sara. As águas amargas da época de Moisés também foram saradas. Então não é nenhuma novidade Deus sarar essas águas. Foi Deus. Mas como foi? Em que contexto foi? Essa palavra tem que ser pregada no sentido metafórico ou no sentido literal? Literal não tem como, porque nós vamos ler o texto, olha, ver se isso aqui se encaixa para os dias atuais, se é um mandamento para os dias atuais, o que está descrito em 2 Reis, que a gente tem que meditar. A gente tem que meditar. Mas vamos lá, olha o texto. Então saiu ele quem? Eliseu, ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, assim diz o Senhor. Foi o Senhor que disse, sararei a essas águas, e não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Se a pessoa ficar só nesse versículo 21, ela pode criar aqui um dogma doido, uma doutrina doida, que um texto fora do contexto vira pretexto para heresia. Você tem que ler todos os versículos antes do 21 para entender o que está sendo feito, do que se trata. Primeiramente, sucedeu, isso é o versículo 1, que quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gigal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. Eliseu era coladinho ali com Elias. Capaz dos LGBTQIs da Bíblia gay dizer que Elias era homossexual, que o namorado de Elias era Eliseu. Eu não duvido que eles não digam. Ou não digam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. Ele disse também, eu bem sei, calai-vos. Então tem toda a situação de Elias, Eliseu, Elias vai ser arrebatado. Então Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E sucedeu que, indo eles andando falando, eis que um carro de fogo, cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho, versículo 11. E o versículo 9, Eliseu pediu para Elias, para que Deus desse, peço-te que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. Aconteceu, muito bem, tudo o espírito do Senhor.
E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Eis agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-nos ir para buscar a teu Senhor. Pode ser que levasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou algum dos vales. Porém, ele disse: Não os enviareis. E aqui tem toda uma narrativa, chega no versículo 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Veja bem, o que ocorrera? A cidade que Eliseu estava, conforme os homens disseram para ele, tinha as águas más ou amargas, salgadas, olha, salgadas não era amarga, mas, e a terra era estéril. Águas mais deveriam ser águas poluídas. Então, olha a loucura dessa gente. Digamos que o sal resolve tudo. Então, vamos lá no Rio Tietê, você que é de São Paulo, vá no Rio Tietê, faça exatamente o que Eliseu está mandando aqui. Porque lá as águas são más ou são limpas lá. As águas são polidas ou são poluídas. Então, vamos no Rio Tietê, vamos colocar sal para sarar as águas, não é isso? E ele diz: traz um prato novo e põe nele sal e lhe trouxeram. Então ele saiu ao manancial, vamos ao manancial Rio Tietê das águas, vamos ao manancial lá do Rio Tietê, e deitou nele sal, vamos deitar sal. Assim diz o Senhor: sararia essas águas e não haverá mais nela morte, porque está cheio de morte no Tietê, não está? Quantos peixes são mortos por conta da poluição lá dentro? Aquele rio é tóxico. Nem esterilidade terá mais. Ficaram, pois, são aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu tinha falado. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho. Aí vem a história dos meninos. Então, com base em 2 Reis 2, 20 e 21, o espertinho bispo criou a campanha do sal, para colocar sal em tudo. Na comida, na água, no suco, na roupa, encher de sal. Como se o sal literalmente resolvesse algum problema. Sendo que eu andei analisando a sociedade, a Organização Mundial da Saúde, combate o sódio por demais. Pede para as pessoas se prevenirem a não utilizar muito sal, porque o sal traz uma série de malefícios, entre eles o mais conhecido, ou a mais conhecida, o aumento da pressão arterial. O nosso irmão Wilson, que é enfermeiro, está estudando até eu vi o vídeo dele lá, a imagem dele, está fazendo estágio, né? Estágio de enfermeiro, o nosso irmão Wilson pode confirmar aí se o sal não faz mal. Se não é uma recomendação médica tirar o sal da comida, colocar um pouquinho de nada. Aí vem esse louco, com base num texto fora de contexto, dizer para o povo colocar sal. E ainda quer derrubar o canal da gente, o vídeo da gente, porque está dizendo que está fazendo uma campanha herética. Porque aquele contexto era naquela cidade, no tempo de Eliseu. Deus falou com Eliseu para fazer aquilo, foi com Eliseu, não foi com o trem. E a situação da cidade era de esterilidade e de águas amargas. Da cidade, não era de pessoas. Vocês compreendem isso? O texto está falando de cidade, de rio, de manancial, de lagoa, de lago e de terra que não produz nada. Não está falando de pessoas. Então não se aplica isto nem de modo simbólico para fazer uma campanha do sal, porque o sal tem um simbolismo. Sim, Jesus disse para a gente ser o sal da terra e a luz do mundo. É para a gente o quê? Andar com sal na boca? Para cuspir sal na cara dos outros? É isso?
Né? A burrice mesmo. Eu digo a ignorância de muitas pessoas. Meu Deus. Eu também não posso exagerar, porque eu compreendo que muitas pessoas, principalmente nesse Brasil brasileiro, são realmente ignorantes não só da palavra de Deus, mas de muitas coisas da vida. Não enxergam. Quando Jesus disse para a gente ser o sal da terra, ali tem um simbolismo do sal, no sentido de nem ser salgado demais e nem ser sem sabor, insípido, porque o sal serve para dar sabor à comida, mas tudo que é demais é veneno. Uma comida insonsa você não come, uma comida sem sabor você não come, bem como uma comida muito salgada você não come. Então, é em equilíbrio. É para o crente, para o cristão ser equilibrado, para produzir um dos frutos do Espírito, qual seja a temperança ou o autocontrole. Complicado para ver a mentalidade dessa gente. Se for fazer tudo na literalidade, quando Jesus disse assim: se teus dedos e tuas mãos fizerem pecar, corte a sua mão, corte seus dedos. Se os teus olhos te fizerem pecar, arranque teus olhos. Se as tuas pernas te fizerem pecar, arranque as tuas pernas. Vocês acreditam que existe uma história, a gente não sabe se é verídica, que alguém, ao ler esse versículo bíblico, acabou realmente cortando as mãos, porque ele pensou assim: eu furto, eu roubo com as mãos. Se eu cortar a mão literalmente, eu não vou poder mais roubar, furtar. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus falava com os seus por parábolas, por metáfora, por linguagem figurada, por figuras de linguagem. Jesus estava falando no sentido simbólico. Se a tua mão te faz pecar, evite aquilo que a tua mão faz pecar. Se você não pode ver algo que já dá vontade, porque aí é dois problemas, é o olho, a cobiça e pegar com a mão. Então, se você vê algo que faz ter desejo de pegar com a mão, você desvia o teu olho para o outro lado, você nem vê, para não ter a vontade de pegar. É nesse sentido. Não tem pessoas corretas em muitas igrejas que pregam essa verdade. Porque o que interessa é a maldita, infernal teologia da maldição. Não é da prosperidade, não é da bênção, não. É da maldição, porque a pessoa perde carro, perde casa, perde dinheiro, perde tempo, perde tudo nessa mentirada da teologia da maldição. Não é da bênção, não. Porque a bênção de Deus, conforme está escrito em Provérbios, Salomão, inspirado por Deus, falou, não acrescenta dores e nos enriquece. Tem bênçãos por aí que não enriquece ninguém, só acrescenta dores. A André Surak é quem diga, um exemplo. Aí processando a Santa Universal, porque perdeu todo o seu bem na loucura de achar que ia ganhar alguma coisa em troca. E tantos outros. Aliás, sobre o Universal, vamos trazer um processozinho da Santa Universal aqui para contar. Vocês sabiam que a Santa Universal teve que pagar R$ 200.000 para um fiel, uma fiel, já a gente vai trazer aqui? Exatamente porque ludibriou este ou essa. Essas igrejas não trazem benefício para o Evangelho, não ganham almas. Nem a santa que vocês pensam que é santa não ganha almas, ganha dinheiro com almas. Abre o vosso olho, ignorante, ignorante. Abra o vosso olho.
Você está cego espiritualmente falando porque você não lê a Bíblia. Jesus morreu pobre. Os apóstolos morreram pobres. O profeta Eliseu morreu pobre. Não queria a riqueza de Naamã. Mas esses falsários querem a riqueza dos ímpios, porque eles aceitam o dízimo, a oferta do ímpio. Eles aceitam o dízimo, a oferta do traficante de drogas, ou de qualquer coisa que seja. Eles aceitam a oferta e o dízimo de prostitutas, de meretrizes. Vocês acreditam que eu recebi uma denúncia nos comentários? Não sei se procede, de um camarada famoso no YouTube, um pregador famoso da sã doutrina, que diz que recebe dízimo de meretriz. Parece que ele sabe. Se fosse um homem de verdade, não deveria receber. E sim dizer para a moça, saia dessa vida, eu vou orar por você, não quero o seu dinheiro. Eu quero que você seja liberta dessa vida. Saia dessa vida promíscua que não agrada a Deus. Para você ver, essa gente aí da sã doutrina que você vai atrás, não tem nada de Bíblia. E não adianta ficar com os dentes rangendo contra mim, não, porque eu estou falando da pura e cristalina verdade. Porque eu li a Bíblia. Eu não fui tolo. Eu li a Bíblia por 3 vezes por completo. É difícil alguém me enganar? É difícil. Biblicamente falando, é difícil. Agora você vê, o profeta Eliseu teve filhos? Ou não teve? Eliseu era filho de Safate. A Bíblia me parece que não fala que Eliseu teve filho. É um profeta. Vamos ver aqui se teve ou não teve. Profeta que sucedeu a Elias. O pai de Eliseu, Safate, era um rico proprietário da terra de Amel Meloá. Ele não precisava de dinheiro, Eliseu já tinha até ali, se ganhou herança do próprio pai dele. Ele não era avarento, para você ver. Ele não vendia a bênção do Senhor. Naquela passagem que ele não quer receber nada de Davi, se comprova que a bênção de Deus não é vendida, que ninguém paga a bênção de Deus. Você tem que analisar tudo por tintim por tintim. E parece que Eliseu, não me lembro, alguém que me corrija, se ele... Peraí, sua casa... Parece que ele não teve filho. Parece. Então, não teria nem casado. Aqui em 2 Reis 13:14 fala, Eliseu, enfermo daquela sua enfermidade que morreu, desceu a ele Joás, rei de Israel, e chorou diante dele. Disse, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Joás, será que Joás era filho de Eliseu ou era apenas um rei? Me parece que era apenas um rei, né? É filho de Acasias, muito bem. Então, parece que é isso mesmo, eu estou confirmando aqui. Parece que não era casado mesmo, viveu como um profeta. Um celibato. Não sou favorável a celibato forçado. Mas quem quiser e conseguir, que assim eu faça. Elias provavelmente também não tocou em mulher. Ok? Vamos ver aqui
nos comentários, antes de passar para as 3 notícias que eu separei aqui. Eu já fiz mais uma pregação do que ler as notícias e fazer os comentários. Mas assim é bom. Sempre inovando, atualizando. Boa noite, Bruno. Abraão só deu dízimo depois de rico? Claro, eu te mando dar quando você é pobre. Quando você não tem nada. Outro detalhe. Jacó fez um voto. Só depois que ele recebeu a bênção que ele cumpriu com o seu voto. Não tem essa de dar dinheiro antes ou pagar o sacrifício antes. Não. Isso antes da lei. Imagina na lei. Aliás, em breve, talvez lá no canal de pregação, Bruno G, que muitos que estão aqui não se inscrevem lá porque lá prega a palavra, outros porque não sabem que tem o canal, se inscrevam lá. Já fiz 2 vídeos recentemente, eu quero até fazer uma série, que estou a fazer, referente a Deus ser. Veio um comentário de uma pessoa que disse que Deus é, olha só, homofóbico, xenofóbico, misógino, incestuoso, genocida, enfim, xingou Deus de tudo quanto é forma. Só que Deus é misericordioso e perdoa a qualquer um. Que se arrepende, é claro. Jesus mesmo disse, pode falar contra mim, contra Deus, que vai ser perdoado. Só não é perdoada a blasfêmia do Espírito Santo. Muito bem. Dízimo todo mês, me explica isso. Segundo os israelitas, o dízimo era todo ano. Tem que questionar, né? Mas vamos às notícias, que tem muito assunto aqui que eu quero abordar. Já já eu leio mais os comentários de vocês. Então, olha só. Se você não está com as antenas ligadas, fique com elas agora, para entender o que está ocorrendo. Nós temos o governo Bolsonaro. Bolsonaro nomeou um pastor da presbiteriana como ministro da Educação e da Cultura, chamado MEC. Esse ministro, por conseguinte, tinha ligação com outros pastores, dentre eles esse tal de Gilmar, que era um camarada que pedia propina em troca de verbas. Pedia propina para os prefeitos em troca de verbas federais para os alcaides, os prefeitos, para a prefeitura. Então, vamos lá. O prefeito Cleuton Pinheiro, de olha, esse nome é complicado, Bonfinópolis, a cidade de Bonfino, assim como Florianópolis é a cidade de Floriano Peixoto. Aliás, parabéns, Florianópolis, foi hoje, então, acho que é hoje, ainda dá, né? Pelos seus 349 anos fazendo Florianópolis, nessa semana agora, de março. Florianópolis que outrora não era Florianópolis, era chamado de Desterro. Desterro era o nome, inclusive tem um movimento que até hoje luta para voltar o nome da cidade de Desterro. Mas ficou a cidade do Floriano Peixoto mesmo. Então, o prefeito de Bonfinópolis confirmou à CNN que foi convidado pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que não é o Ayrton, mas é Arilton, no atualizando de ontem eu me atrapalhei, para uma reunião com o ministro da Educação, pastor presbiteriano Milton Ribeiro, que aconteceu no dia 13 de janeiro do ano passado. O caso foi inicialmente revelado pelo jornal o Globo. Segundo Pinheiro, o pastor Moura, Arailton Moura, pediu propina de 15 mil e compra de Bíblias em troca da liberação de recursos do Ministério da Educação.
para a construção de uma escola em seu município. Dia antes da reunião com o ministro, o prefeito se encontrou com os pastores na sede da igreja, Assembleia de Deus em Goiânia. Primeiro conta que na ocasião o Moura explicou como iria funcionar a ajuda para liberar a verba do MEC. Ele, Arilton Moura, foi bem direto nas palavras e disse: prefeito, lá no ministério, nós somos amigos do ministro Milton e a gente está com um canal para arrumar recursos. O que você acha? O que você está precisando na sua cidade? Eu falei que eu precisava construir uma escola. E ele disse que ia conseguir o dinheiro para mim, mas que eu iria ter que fazer um ofício. Pinheiro disse que achou estranho o modo como o Moura estava explicando o procedimento para a concessão da verba e questionou o pastor sobre o interesse dele em ajudá-lo. E pediu para que eu comprasse 1000 Bíblias do pastor Gilmar para ajudar na construção da igreja. Perguntei qual era o valor das Bíblias. Custavam 50 mil, 1000 Bíblias a 50 reais, 50 mil. Eu disse que não tinha condições de dar esse tipo de oferta para a igreja, porque era um valor alto. E a prefeitura não poderia fazer esse tipo de compra, contou o prefeito. Quem não lembra de um vídeo que circulou nesse ano mesmo, nas redes sociais, do presidente da Assembleia de Deus, Madureira, falando como que ele fazia para articular a igreja com a política, como ele fazia para trazer algumas melhorias para a igreja. Tem um vídeo dele aí. Qual é o nome dele? Coloca o nome dele aí, o presidente da Assembleia de Deus, Madureira. Depois desse encontro, Pinheiro compareceu à reunião com o ministro Milton e os pastores do Ministério da Educação no dia 13 de janeiro de 2021. De acordo com ele, a reunião teve caráter técnico e o discurso de Ribeiro foi marcado por falas que ressaltavam a forma como o governo estava trabalhando para combater a corrupção. Corrupção, sei. Equipe do Ministério. Para que não fosse necessária a intervenção de lobistas e atravessadores, explicou o prefeito de Boni. Aliás, eu estou com um Boni na cabeça. Acho que é o Big Brother. O pai do Boni, no caso, né? Bonifácio, o nome dele. Mas o nome da cidade não é Bonifácio, é Bonfinópolis, é de Bonfino. Ok? E ele vai seguindo, vai falando que eu estava sentado conversando com o pastor Gilmar, quando Ailton, aliás, novamente aí, Ailton chegou e disse, papo reto, eu consigo sua escola de 7 milhões, mas você vai me dar 15 mil na minha mão hoje. No Brasil as coisas funcionam assim. Tenho minhas despesas para estar aqui, esse dinheiro é para isso. O prefeito conta que não tinha o dinheiro e revelou que Santos ainda ofereceu uma opção de parcelamento da propina. Santos é o pastor Gilmar Santos, que apareceu aí no vídeo que eu trouxe ontem, em áudio, dizendo que... O que ele estava dizendo? Que era servo de Deus, homem de Deus, cobrando propina. Olha, eu faço aquele teu favor, se tu me dá aqui, isso aí são exemplos. E depois vai na cara de pau pegar mentira para o seu povo, dizendo que ele não fez isso, sendo que o prefeito aqui está relatando que ele fez. E deve ter mais se for apurar e investigar. Não é uma vergonha esses pastores envolvidos com política? São ou não são uma vergonha? Não sou contra um pastor, um pregador, um servo de Deus se envolver em política, desde que não se corrompa. Agora, se corrompe,
tem que pensar também se ele já não era um mau caráter dentro da própria igreja, se ele já não fazia o que fazia dentro da igreja. Claro, porque a pessoa é reflexo do que ela é. Ora, se na igreja ele tem as regalias, na política ele quer ter também. Agora, se ele é honesto dentro da igreja, na política também vai ser. A lógica é essa. A maioria das igrejas fazem do povo gato e sapato para pegar unicamente dinheiro. É isso. Malafaia se manifestou sobre esse caso. O ministro tem que provar que é honesto com documentos. Claro que ele vai ser favorável. Vamos ver se dá para colocar aqui o conteúdo. Vocês estão ouvindo aí, né? Eu não estou falando aqui, desculpe. Está dando aí, eu não estou colocando para você, desculpe. Malafaia pediu que o ministro apresente documentos que comprovem sua honestidade. O ministro é pastor e tem que provar sua honestidade, disse. Ele não pode ser genérico nas afirmações. Ele tem que mostrar com documentos o que esses dois caras pediram no ministério, se era lícito, o que foi liberado e onde o dinheiro foi parar, cobrou Malafaia em seguida. Os dois caras a quem Malafaia se refere são os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, da Igreja Assembleia de Deus. Os religiosos são acusados de formarem um gabinete paralelo para intermediar a liberação de verbas do mega-prefeito. E pedia 1 quilo de ouro, além de 15 mil reais. 1 quilo de ouro. Reais e 1 quilo de ouro por um dos pastores para pagar sua atuação. Com intermediação de Gilmar e Arilton, verbas que nos trâmites regulares demoravam meses a serem liberadas. Estão ouvindo a voz falando aí? Em apenas 16 dias. A existência do gabinete e a atuação dos pastores foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmada pelo ministro da Educação. Em áudio revelado nesta terça-feira pelo jornal da Folha de São Paulo. Na gravação, Ribeiro diz que prioriza os amigos dos pastores por um pedido direto de Bolsonaro. Ela ainda diz que, em troca, o governo receberá apoio das igrejas. O modus operandi do gabinete paralelo também é confirmado em diversas entrevistas concedidas pelos religiosos após participação em agendas oficiais do governo federal e encontros com os prefeitos. Gilmar e Arilton têm trânsito livre nos ministérios de Brasília. Em ao menos 4 ocasiões, estiveram reunidos com o presidente. Para Malafaia, como os envolvidos também são pastores, a transparência tem que ser a máxima possível. A população já tem um preconceito quando se fala de dinheiro e de pastores, justifica Malafaia. Na conversa, apesar da cobrança, não fica claro se o pastor pedirá a demissão de Ribeiro a Bolsonaro. A bancada evangélica informou que irá se pronunciar oficialmente em nota nesta quarta-feira. Sóstenes Cavalcante, PLRJ, líder do grupo, alegou que iria esperar uma posição do ministro e evitou avaliar a nota divulgada por Ribeiro até o momento. Ele também buscou se afastar do chefe da pasta, alegando que Ribeiro não foi uma indicação da sua bancada. O desembarque de religiosos e políticos da base de apoio a Ribeiro aumentam os rumores de sua saída. Nos bastidores, notícias indicam que o Centrão pressiona a saída do ministro e pretende indicar outro aliado para a pasta. A bancada evangélica também teria interesse em nomear um indicado ao cargo. Os filhos do presidente resistem à demissão. É isso aí. Vocês viram. O camarada cobrando em troca de emendas 1 quilo de ouro e 15 mil reais. Pastor Gilmar Santos, grande pastorzão. 40 anos, dizer que é pastor. Será que foi pastor mesmo? O lobo. O lobista.
Olha, meus caros, não é brinquedo não que essa gente faz, deixa de fazer. E o povo acha que essa gente é santa, porque fala de um jeito assim, como se fosse um homem de Deus. Eu sou servo de Deus. Nós vamos orar na Nova Jerusalém. Sei qual é a Nova Jerusalém. Olha só, meus caros, aqui, ó, peguei uma notícia de agora. Vamos ver se vai sair aqui. Sai. Missionário Bruno Bordon sai do armário e revela que é homo. Diz que começou a perceber que gostava de pessoas, veja o sexo, quando tinha apenas 11 anos de idade. Ele, que também é arquiteto e fundador da Construit, uma organização que constrói moradias sociais. É muito conhecido no meio missionário por realizar missões no interior do Brasil. Usou sua conta para revelar que é homo. Em um longo vídeo explicou que nasceu homo. Homo própolis. Ele contou como foi o processo para conseguir se assumir. Ele achou que era algo passageiro, mas chegou a fase adulta, não passou. Ele iria casar com a mulher, mas não casou. Ficou até bêbado, tomou umas para mudar. Foi até os meus 28 anos. Começou terapia, fez isso, fez aquilo. Para finalizar, ele disse que está pronto para falar sobre esse assunto. Em paz. Olha só. Vamos ouvir aí o Santo Homo. Vamos lá. Vamos adiar. Esse mundo maravilhoso, né? Como dizia o pastor Moapel, maravilhoso de nosso Deus. Vamos ver aqui. Agora tem que ir lá para outro. Mas é muito longo, não vai dar para colocar. Então, é só para comentar mais um aí que sai do armário nesse mundo gospel. Mais um. É complicado, hein? Tivemos o Philip Ryderich. Talvez a Bianca Toledo já tivesse descobrido que ele fosse mesmo. Por isso que deu aquele estardalhaço todo. Agora nós tivemos a manifestação do mendigo, que eu comentei no outro canal. O mendigo disse que a moça estava agamada nele, queria namorar com ele, e que o que ele fez foi a coisa mais maravilhosa da vida dele, que ele não consegue mais esquecer ela. Está apaixonadíssimo por ela. Amou a evangelização que ela fez com ele, né? A evangelização lá naquele órgão lá. É brincadeira. Vamos ver uma outra notícia aqui. Nós temos em Viamão, no Rio Grande do Sul. Vereador é abandonado e vota sozinho contra projeto LGBT em Viamão. Mas Viamão, já só tem uma informação no passado, que teve a criação do Dia da Religião de Matriz Africana. Então, a votação no projeto para a criação do Dia do Orgulho LGBTQIA+, que foi criado agora, o Dia do Orgulho LGBTQIA+, que é outra militância muito doida. Nós vamos falando de política, um pastor aí que estava pedindo propina para prefeito em dinheiro, em barra de ouro, em Bíblia, para dar as emendas do Ministério da Educação.
Isso aí é uma vergonha, só se mostra como são muitas igrejas interesseiras, ou muitos líderes, não vou generalizar, dizer que são todos. Agora nós vamos ver aqui os comentários. Campanhas evangélicas são muito diferentes da novena católica. Não é mesmo, mas é verdade. A hipocrisia evangélica é muito grande, fala mal da idolatria católica e faz o mesmo com os líderes evangélicos. Verdade. São antibíblicas. Sim, são antibíblicas. Eles inventam loucura. Não tem nenhuma passagem que embasa a prática de campanhas. A igreja primitiva não fazia campanhas. Não tem nenhuma passagem que as igrejas primitivas faziam campanhas. Uma coisa é fazer um propósito de oração. Pode até colocar um tema na oração. Agora, campanhas de culto não tinha. Hoje é o culto da família, hoje é o culto disso, hoje é o culto daquilo. Isso é uma coisa moderna. Não teria mal se eles não fizessem esses cultos para atrair o povo, os fiéis, para dar dinheiro, se fosse realmente para ajudar pessoas e vidas. Mas como já disse, é redundante, é para ganhar dinheiro, é para ganhar almas? Isso não vale de jeito e maneira. Faz o povo de operário alto, tá? Está bom? Boa noite. Sim, a pauta é essa que a gente está falando aí. Eu falei do sacrossanto homem de Deus. Será que nós temos na Bíblia a Santa Mulher de Deus? Vamos ver se tem. Santo homem de Deus nós temos, que é Eliseu. Difícil, né? Vamos dar uma procurada aqui. Expressamente na Bíblia não tem. Só fala que a mulher de Deus é uma mulher sábia. Só mesmo o santo homem de Deus é Eliseu mesmo. E eles se passam por Eliseu para enganar o povo. Não, nós somos de Deus, somos servos de Deus. Não, que é isso? Você não confia no seu pastor? Não, só confio em Jesus Cristo, você tem que dizer. Maldito do homem que confia no homem. Jeremias 17,5, leia lá. Tomara que... O mendigo acho que vai deixar de ser mendigo, com toda certeza, pela lábia que ele tem. Já estão pensando em colocar ele como candidato a deputado. Você sabe disso? Colocar como deputado, participar do próximo BBB. E agora a coisa pegou pro lado dele. Que viram que o camarada tem lábia. Vocês viram a entrevista no Metrópolis? O camarada fez até 1 minuto de silêncio pelas mortes na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, lá no conflito. Tá com a moral, hein? E diz que o camarada não tem nada de Deus o que fez aquele com ele lá, o personal. E tem que amar o próximo. Pois a moça proporcionou para ele a coisa mais boa que poderia ter acontecido na sua vida. Ele que já casou, já tinha casado, era divorciado, teve uma filha. Sim, dinheiro, cada dia um curso, uma área da vida, é óbvio. Então, na Bíblia, a gente não encontra a expressão Santa Mulher de Deus. Só que a Igreja Católica falou Santa Mãe de Deus. Isso faz parte da tradição católica, nem está escrito na Bíblia. Que a Bíblia fala que Maria foi agraciada. Ok? E que depois que teve Jesus, teve mais filhos. Não teve só Jesus, não. Não existe a Imaculada Conceição, a virgindade eterna de Maria. Ora, então quer dizer que ela não casou com José? Quer dizer que José não ia fazer filhos com ela? Sendo que outrora se casava exatamente para fazer filhos?
para dar posteridade, descendência. Uma mulher que fosse estéril naquele tempo, naquele momento, era vista com maus olhos. E sabendo que Jesus não era filho dele, e sim do Espírito, ele não queria fazer um filho. Vamos raciocinar, vamos parar com essa ideia que eram primos de Jesus, eram irmãos de Jesus. Jesus tinha mais 6 ou 7 irmãos, não é isso? 6, 7 com ele, né? Eram os filhos. Também vi a entrevista dele da Record, sim, claro. Lá do Metrópolis, ele falou que o governo Bolsonaro, já ao terceiro governo Bolsonaro, já tem as teorias dizendo aí que tudo foi contratado, para todo mundo estar falando dele, esquecendo o que está ocorrendo aí no Congresso. Mas ele apanhou, né? Inchado tudo. E é a mulher de Deus, né? A mulher de Deus lá fez o amor para ele. É o que está aí no título, a sacrossanta mulher. Só que eu coloquei canso, né? Canso. O que quer dizer canso? Cabelos brancos de Deus. Só faltou ter o cabelo branco para dizer que é santíssima mesmo. Né? Santíssima. O branco é traduzido como santidade, pureza. Então ele virou um novo cara, o garanhão aí da turma, né? É o que mais. O que mais tem é meme desse sujeito. Eu nunca vi na minha vida. É isso, né, meus caros? Acho que deu já meia-noite, fizemos o atualizando. Eu fiquei pensando o que eu ia fazer, o que eu ia trazer. Trouxemos a notícia, fizemos comentário e assim vai prosseguindo. Não sei se vou fazer. Não sei se vou fazer esse atualizando no final de semana, mas dia de semana vamos fazer sim, ok? Abraço e até a próxima.